por que algumas pessoas perdem a fé. É impressionante a forma com a qual o diabo ha tenido relativo éxito entre as pessoas que já foram bendecidas. Estas pessoas, não andando mais por la fé, começaram a dar ouvidos a palavras sem fundamento. De uma vez por todas, entenda uma coisa: a fé, ela tem que ser alimentada diariamente, constantemente. São semillas que você vai dando. É como um jardim que você tem que cuidar. Se você parou de cuidar, ele pouco a pouco se vai atrofiar e se vai perder. Então, a fé tem que ser alimentada. E como é que eu alimento a fé? Com os dois recursos mais importantes que tenho, que é o tempo e que é minha energia. Tempo para dedicar-me à leitura bíblica, tempo para ir à igreja, tempo para assistir um encontro online, uma reunião, alguma coisa, tempo para meditar e energia para actuar. Gastar minhas energias actuando, haciendo, ponendo por prática a fé. Agora, a partir do momento em que você agarra o que você tem mais de recurso, que é tempo e energia, e passa mirando televisão, noticieros, você passa alimentando-se de palavras negativas, distrações, entretenimento, então, obviamente, aquele jardim que tem semillas de fé não vai a crescer forte como deveria. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Muitas pessoas estão perdendo a fé todos os dias, porque é tanta informação, tantas coisas, que uno não está conseguindo definir aonde poner seu tempo e sua energia. Tome cuidado. ¿Se acuerda desta frase? Argumentos incoerentes em uma mente não alimentada pela palavra de Deus se volvem argumentos fortes. Os argumentos do diabo, em sua totalidade, são argumentos incoerentes. Não há coerência. Quando hablo de coerência, eu hablo de coerência bíblica, de coerência de sabedoria. Todo pensamento do diabo carece de uma sabedoria. Não há sabedoria divina aí. Pero quando sua mente não tem alimento da palavra de Deus, não tem a base da palavra de Deus, o diabo habla qualquer tonteria em sua mente e você cala, você permite, você alimenta. O diabo habla, tu não vai receber o perdão de Deus, tu não merece perdão, eu não mereço perdão, já errei muito, falhei muito, caramba! É muito coerente. Escrito está que Jesus morreu por todos os nossos pecados e iniquidades. Escrito está que todo aquele que confessa seus pecados será perdonados. Então é incoerente eu crer que não serei perdonado. Escrito está: quem perdona também é perdonado. Então é incoerente, repito, é incoerente que você creia que você não será perdonado a partir do momento em que escrito está. Então, uma mente que não se alimenta da palavra de Deus, qualquer pensamento incoerente que o diabo lhe põe, pastor, pero o diabo habla com nós outros? Habla através da televisão, de um amigo, de um médico, de alguém. E se sua mente não está alimentada, você fracassará no sentido de manter a fé. As pessoas que han sido atadas por las críticas diabólicas necessitam conscientizar-se de que não estão obrigadas a hacer nada em la igreja. ¿Por quê? ¿Por que destacamos esta frase? Porque há muitas pessoas que por las críticas que são echadas em la igreja, ela acaba perdendo a fé. Ela vem na igreja, é curada, é sanada, é prosperada e começa a escutar uma crítica sobre os dízimos, as ofrendas, os elementos, e uno começa a dudar de isso e perde a fé e, consequentemente, perde as conquistas. Por que ela tem que conscientizar-se de que não está obrigada a ser nada na igreja? Porque quando ela entender que ela não ha hecho obrigado, sino por fé, ela entende que foi uma relação entre ela e Deus, e não entre ela e a igreja, instituição, entre ela e o homem. O problema é que ela toma a atitude por fé, porque Deus la revela, Deus la chama e ela recebe o milagre. Só que alguém hace ela pensar que foi o pastor que persuadiu, hace ela pensar que o pastor la enganou, hace ela pensar que a igreja la obrigou. E o que acontece? Quando ela vincula a atitude de fé com a igreja, com o pastor, deixa de ser fé.
porque já hecho, pensando, porque ahora ella pensa que ha hecho motivada por la iglesia e não por uma fé. Então você tem que tomar cuidado. As críticas afetam e destruem muito mais a você que escuta que a igreja. Não afeta a nós outros diretamente, pero a você afeta muito, porque quita você do campo espiritual e leva você a um campo completamente humano, ok? Decepcionada e sem entender nada, perguntam: por que a enfermidade volviu? Será que cometi alguma equivocação grave? Será que pequei? O diabo trabalha com palavras de crítica ante qualquer situação dentro da igreja, com o fim de destruir as pessoas com seus pensamentos. Então se observa, parece que o diabo está tentando atacar a igreja, verdade? Quando na verdade, não. Ele blanco do diabo não é tanto a igreja, é você. Muitos pensam, o diabo está atacando a igreja. Não, 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 ele está atacando você. Porque quando ele alimenta esta dúvida dentro sujo, quem perde é você, não é a igreja. Então, tome bastante cuidado. Quando alguém começar a criticar a igreja com você, abre a visão, abre a mente e pensa, o diabo não está querendo atacar a igreja, quer atacar minha fé. Se você começar a entender isso, você vai começar a ser mais forte contra as críticas. Quando o coração está posto nas coisas deste mundo, se encontra vazio de Deus ou de tudo relacionado a Ele. Assim é fácil ser preso de las trampas del diabo. Então, muitas das pessoas, claro, obviamente, vêm para a igreja principalmente em ele começo para receber um milagre, para receber uma resposta, uma bendição. Não há nenhum problema nisso. Só que aqui vamos predicar que o mais importante é a salvação, as coisas espirituais. Pero se uno, aún assim, não se atentar para as coisas espirituais e quedar enfocado nas coisas materiais, o diabo tendrá facilmente maneiras de quitar ella de la presença de Deus. Então, haga uma avaliação e veja se você está mais enfocado em lo que é físico, lo que é necessário humanamente hablando, ou lo que é espiritualmente. Você está mais preocupado com sua salvação, com o bautismo do Espírito Santo, ou em vida econômica, vida sentimental, familiar? Pense nisso. Quando o coração não está lleno de fé, então, quando o coração não está lleno de fé, é fácil ser derrotado por qualquer palavra. Aunque esta não tenha um mínimo de fundamento, produzirá efeito catastrófico. É a mesma frase que hablamos, não? Ou seja, aunque a palavra não tenha fundamento, é incoerente. Pero se a mente desta pessoa não está llena de fé de la palavra, não está alimentada da palavra, então este argumento, esta palavra negativa vai destruir a vida de ele. Então, chicos, o maior secreto, o tema principal aí está em você entender que minha mente tem que estar involucrada com as coisas de Deus para blindar-me contra as acechanças do diabo, os dardos inflamantes do diabo, ok? A vezes as pessoas hacen verdadeiras tempestades em um vaso de água, pero isto sucede com aquelas cujas mentes estão muito ocupadas com as coisas deste mundo. Por isso, esteja apto para reconhecer imediatamente a voz inimiga e rechazá-la de imediato, sem permitir que habite seu coração. Ou seja, pessoas normalmente que não alimentam sua fé com as coisas de Deus, que não leem a Bíblia, meditam nos livros, buscam alimentar-se das coisas de Deus, qualquer problemita para ela vai ser um problemão. Por outro lado, a pessoa que está em la fé, qualquer problema para ela não vai se afetar, ela vai saber reaccionar. Todo vai depender de lo que você está alimentando-se. Por isso, há que tomar bastante cuidado. Outro detalhe, quando estou alimentado da palavra de Deus, das coisas de Deus, eu consigo perceber por onde o diabo está trabalhando, como ele está tentando actuar. Então, estar alimentado da palavra de Deus, estar em espírito, me hace ser sensível à voz do diabo, não no sentido de escuchá-la, sino de perceber que está chegando hacia mim, ok? Tenha bastante consideração com relação a isso. E para terminar, quando os homens meditam respeito às coisas deste mundo, passam a ter um ponto em comum com Satanás, e assim este consegue persuadir-los e destruí-los. A única maneira é perceber as coisas de Deus e através da fé e praticá-las. Então, nós temos que ter esta consciência, este pensamento. Quando eu
medito, me alimento de las coisas deste mundo, estou enfocado nas coisas deste mundo, eu tenho um ponto em comum com Satanás. Ele tem maneiras de afetar-me, ele tem maneiras de danhar-me. Sabe por quê? Porque mientras você tem algo que perder neste mundo, você é uma pessoa vulnerável aos ataques do diabo. Quando você entender que não há nada neste mundo, que você não precisa de nada neste mundo, que você não tem nada que perder, o diabo perde forças em sua vida. Isso é fantástico, é algo que eu aprendi e me ajuda de maneira fantástica, de verdade. Eu entendi em um determinado momento que, mientras eu tenho algo que perder neste mundo, isso será usado contra mim por el diabo. A partir do momento que eu não tenho nada que perder, o diabo perde sua maior arma contra mim,